Boa noite. Vamos então, assim, nesses instantes, nos reunindo em pensamentos, comunhão de pensamentos, sentimentos, nos imaginando no salão da casa de Fabiano, aonde somos carinhosamente recebidos pelos espíritos da Pleiade de Jesus, trabalhadores colaboradores de Frei Fabiano de Cristo. Somos recebidos pelo próprio Frei Fabiano, que nos acolhe. E todos juntos vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, e louvando a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos aqui começar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhadores da última hora. Quem serão, né, esses trabalhadores da última hora? Vamos fazer aqui, tentar fazer um apanhado geral do capítulo, né? Para a gente ler uma mensagem aqui desse livro de Espírito da Verdade, né? Vamos lá. A leitura evangélica, né? Que é sempre importante a gente estar sempre com ela, sempre lendo as passagens evangélicas, né? O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajustes de 1 dinheiro por dia, mandou para sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da 6ª e junto da 9ª hora, e fez o mesmo. E junto da 1ª hora, né, que é a 11ª hora, tornou a sair e achou outros que lá estavam e disse: Por que estáis vós aqui todo o dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos, né, aqueles da 1ª hora, né, da 11ª hora. Então, começando pelos últimos, que foram chamados, e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 1ª hora, receberam cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que havia de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualastes conosco que aturamos o peso do dia e da calma? Porém, ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo 1 dinheiro, né? Então foi acertado aquilo antes. Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a esse último tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parece confusa, né? Essa parábola, mas a gente que já está na doutrina há um tempo, que já vem aprendendo alguma coisa, e a gente vai percebendo que esses ensinamentos vão fazendo sentido dentro de nós na própria observação dos fatos da vida, né? Se a gente comparar a nossa vida para quem está querendo despertar, né? Para quem está querendo despertar e fazer alguma coisa e realmente aproveitar a encarnação, fazendo um balanço ali da sua vida,
do começo da sua vida, né, chegando aí na idade da madureza, e imagino que quando vai ficando mais ali no declinar, né, com um pouco mais de sabedoria, a gente pode pegar isso como um paralelo traçado para nós enquanto espíritos eternos, né, um momento bem aproveitado. Nós enquanto espíritos eternos temos vários momentos que são as várias encarnações, né? Onde no começo, lá nas primeiras, a gente não era tão bom quanto somos na atual encarnação, que seria a última, né? Assim como nós, quando nascemos crianças, não sabemos muitas coisas, aí a gente vai aprendendo tudo, vai aprendendo a sobreviver, né? E aí, se a gente tá realmente, se a gente já se deu conta que somos mais do que um corpo material que precisa se desenvolver e satisfazer as necessidades materiais para poder sobreviver, né? Se a gente já se deu conta que somos mais que isso, aí a gente começa a trabalhar o ser moral, né? Geralmente, alguns um pouco mais jovens, alguns assim que já vêm com isso muito forte, já desde muito cedo, mas na média, na grande maioria, nós ali muito devedores, né? Sorte aqueles que acordam para isso, muitas vezes ali depois de algumas decepções e dores, já numa fase ali mais avançada da vida, sei lá em que momento da vida, se bem aproveitar, né? Ou pelo sofrimento ou não necessariamente, começa a perceber que existe um algo a mais para ser feito, um algo a mais para ser trabalhado, e aí a gente vai buscando conquistas mais no campo da alma, né, dos sentimentos, e vamos nos notando seres assim melhores ali na madureza da vida e tudo mais, né? Então dá para fazer a gente perceber, quando a gente tem os olhos de perceber que isso é tudo muito natural, a gente pega esse raciocínio e joga para essa parábola e ela deixa de ser tão confusa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na humanidade ali, os primeiros povos, né? E a gente vai pegando ali os livros de história e vai estudando comportamentos que eram regra, hoje nos escandalizam. Então, enquanto seres humanos aí ao longo da história, a gente vem melhorando devagar, né? Ainda tem muita coisa, né, que vai ficando, mas de uma maneira geral a gente vem melhorando, sim, né? E quem era a humanidade lá daquele passado que fazia todas aquelas coisas que a gente pegando os livros de história e fica assim chocado, né? Quem era aquela humanidade? E quem é a humanidade de hoje? É nada mais do que a mesma humanidade que foi evoluindo, né? Só que quando foi chamado ali, não tinha o preparo ali, né? Ainda não tinha condição espiritual, não tinha um terreno espiritual fértil para fazer. E aí, né, é chamado de novo, é chamado de novo. Porque o mundo está evoluindo, está passando por transformações e a gente vai sendo chamado, tendo as oportunidades, vamos reencarnando, né? Estamos aí em momentos decisivos mesmo dessa transformação que está por vir, né? E será que não é a última oportunidade que muitos de nós estamos tendo? A gente não sabe. Né? Não sabemos se essa é a nossa última encarnação aqui no planeta Terra ou se é uma das últimas, né? E nem vamos saber isso daí, né? O que a gente precisa saber é o planeta evolui, a gente tem que evoluir com ele. Porque se a gente não evoluir com ele, a gente não vai poder ficar nele, não é? Então, não importa se essa é a última chamada, né? O prêmio, o salário, né? O salário, qual seria esse salário? Aí, um futuro melhor, né? Um futuro melhor, uma condição espiritual melhor, uma vibração melhor, menos sofrimentos, ou pelo menos sofrimentos não tão duros, nos aguardando lá na frente, né? Esse é o salário, que vai ser pago a todos aqueles que estiverem dispostos a trabalhar, não importa em que momento que foi. O salário é igual para todos. E às vezes, né, nós hoje como espíritas, estamos ali tendo
uma das últimas, somos os últimos chamados aí, né? Ouvindo tudo sem véu, aprendendo tudo sem nada que obscureça, com toda a clareza do mundo, né? Então recebendo, sabendo exatamente o porquê das coisas, né? De onde viemos, para onde vamos, o que é que viemos fazer aqui, que é o mais importante, como é que devemos nos comportar aqui. Então, nós espíritas, a gente sabe tudo isso. Se a gente consegue fazer, praticar, é outros 500, mas a gente sabe, com clareza. Né? Então, a gente tem que aproveitar. Então, se aproveitarmos bem tudo isso, com certeza nós vamos receber esse salário aí, né? Maravilhoso. Então, é mais ou menos isso. Esse é o sentido de dizer que os últimos serão os primeiros, porque, na verdade, esses últimos já foram os primeiros, se a gente for pensar à luz ali das vidas sucessivas, né? Da reencarnação. E aí ele vem aqui nesse capítulo ainda, né, mais para frente, Erasto, ele vem falar, né, fala particularmente para os espíritas, né? Então ele fala aqui, olha, ó verdadeiros adeptos do espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, e de pregar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades para a sua propagação, a propagação da doutrina. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Partir em cruzada contra a justiça e a iniquidade. Então é um convite, né, para nós espíritas ao trabalho. Não importa se somos ali, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter, né? Vai estar encarnado, a gente não sabe quantas oportunidades ainda de estar encarnando num planeta que está se transformando para melhor. A gente não sabe quantas oportunidades a gente vai estar. O que a gente sabe é, se o planeta está se transformando para melhor, nós também temos a obrigação, o dever de nos transformarmos também para melhor, para continuar vivendo nele, porque senão, né, nós iremos ali, olha, como fala no finalzinho, não fala aqui, uma outra palavra, uma outra parábola, né? Mas tem uma figura, uma figura também muito utilizada, né? De falar que renascer em lugares onde há choro e ranger de dentes, ou seja, se não acompanharmos a evolução do planeta evoluindo também, nós vamos reencarnar em mundos inferiores, aonde há o quê? Sofrimentos, né? Nós vamos continuar sofrendo até que a gente consiga aprender alguma coisa, né? Então, nós somos, vamos dizer que somos os últimos aí, trabalhadores da última hora, né? E mais para frente também tem aqui, olha, fala dos obreiros do Senhor. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos pela caridade. Né? Então, aqueles que trabalharem assim serão felizes, vão receber o salário. Né? E aí ele vai dizer aqui, olha, e essa mensagem do Espírito da Verdade, do próprio Cristo. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm aparência de devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Então, olha, ele vai falar aqui do Espiritismo, porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão.
Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, essa mensagem do Espírito da Verdade, ela é muito clara no sentido, né, que nós, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que é que nós estamos fazendo? O que adianta esse conhecimento todo que a doutrina nos dá se a gente não se transforma? O que adianta esse conhecimento todo, esse tesouro maravilhoso que a gente recebe, que a gente está cercado aí pelos livros, filmes, enfim, né? Internet, sites aí, a gente está cercado de um tesouro maravilhoso que é a doutrina, né? Pegar os livros aí que Kardec deixou para a gente é um verdadeiro tesouro para a nossa alma. E o que adianta a gente ficar muito teorizando, falando uma maravilha e tal, não sei o quê, sermos grandes e maravilhosos teóricos e na prática a gente não conseguir implementar uma convivência melhor com o próximo pela nossa intolerância, pelo nosso jeito difícil de ser, né? Aí nós vamos estar tendo essa aparência. Quando a gente luta para ser melhor, a gente consegue ser um pouco melhor, mesmo imperfeitos. Essa é a grande realidade. Porque não vamos nos iludir que a gente vai conseguir já ser perfeito só porque leu esses ensinamentos e sabe como é que é. Ah, então tá, então a partir de agora eu sou paciente, eu sou benevolente, eu sou caridoso, eu já vou desenvolver todas as virtudes, eu já combati o orgulho, vai dar. Não é assim, não é assim. Né? Nós vamos ter aí ainda encarnações que vão, né? Mas quando a gente se coloca de verdade na vigilância, na nossa, na nosso dia a dia, na nossa convivência com o outro, de verdade, na vigilância, se eu sei que eu tenho ali um problema com tal pessoa e eu já começo a me vigiar quando eu vou estar em contato com aquela pessoa, me vigiar, por mais que eu ainda não consiga, né? Eu não vou conseguir dominar aqueles sentimentos que me invadem em relação a outra pessoa, mas com certeza as minhas atitudes já vão ficar brecadas, aquelas atitudes impulsivas, porque eu estou me colocando em vigilância, porque eu sei que ali é um ponto vulnerável. Então, é assim que a gente vai aprendendo, já está fazendo o melhor que pode. Já estamos fazendo uma grande coisa, né? Então, para encerrar, eu vou fazer a leitura aqui dessa lição, né? É uma lição de Kai Bar Schutel, né? É o Espírito, e é um livro aqui, olha, o Espírito da Verdade, autores diversos, são vários os espíritos aqui que enviaram várias mensagens através da mediunidade do Chico Xavier, né, e do Valdo Vieira, que não é, né, ele deixou de ser ali, deixou de seguir ali os propósitos da doutrina, mas tudo aquilo que ele fez junto com o Chico está completamente convalidado pelo Chico, né, pela condição ali do Chico. E essa lição aqui, olha, 58. Então, mãos à obra, né? A gente acabou de ver aqui o convite desses espíritos nos convidando para o trabalho ativo nessa última hora que temos, nesses últimos tempos que vivemos, né? Que a gente não sabe quanto tempo, quantos anos, quantos séculos vai durar, mas são os últimos tempos, né? E o que é feito convite a gente acabou de ler, trabalho. Então essa mensagem vem falar de trabalho. Veja só, seja voluntário é o nome da mensagem. Seja voluntário na evangelização infantil. Não guarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Não aguarde convite, então já vá, né? Seja voluntário no culto do evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho, em casa, não precisa ficar esperando todo mundo querer mudar, cada um tem o seu tempo. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Não, a gente não tem que ficar esperando cargos ou tal, tem que trabalhar, né? Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Faça o que tiver que fazer, não importa o que. Faça de boa vontade. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Espiritismo é estudo, né? Sempre.
e transformação. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa das sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora, divulgar o bem, né? A gente precisa. E a gente às vezes não divulga não. Não aguarde a riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine fé desde já, livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande, os trabalhadores são poucos. Vivemos em tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma a iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Taibar Chuta. Fiquemos todos com Deus, tenhamos uma ótima semana. Vamos ficar agora com a parte do Livro dos Espíritos. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje veremos um texto sobre a importância da oração. A oração pode curar nossas dores, renovar nossos pensamentos, tornando-os mais positivos, ficamos mais confiantes em nós mesmos e, ao invés de nos entregarmos aos pensamentos negativos, oremos, lembremos-nos de Deus e seus representantes aqui, esses espíritos amorosos que nos auxiliam em nome de Deus, né? Ninguém está sozinho ou abandonado aqui neste planeta, porque todos temos, né, pelo menos um espírito protetor, né? Mas existem ainda outros amigos no plano espiritual que também podem nos auxiliar com a permissão de Deus, obviamente. Então, esse texto é do livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por diversos espíritos. Esse texto, né, essa mensagem foi dada pelo Padre Eustáquio, né? Esse padre nasceu na Holanda e ele se inspirou em São Damião, procurava sempre auxiliar e amparar a todos os necessitados. E ele viveu aqui no Brasil por 20 anos e aqui desencarnou em 1943. E as suas curas foram reconhecidas inclusive pelo Vaticano. E ele se manifestou então numa das reuniões, né, do Centro Espírita, onde estava ali Francisco Cândido Xavier, e trouxe uma mensagem sobre a oração e a possibilidade de curas de doenças. Então vamos ver aqui no livro, né, a mensagem dele. Ele inicia assim: meus amigos, que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, conduzindo-nos para a luz. Fui padre católico romano, naturalmente limitado às concepções do meu ambiente, mas não tanto que não pudesse compreender todos os homens como tutelados de Nosso Senhor. A morte do corpo veio dilatar os horizontes de meu entendimento, e agora vejo com mais clareza a necessidade do esforço conjunto de todas as nossas escolas de interpretação do Evangelho, para que nos confraternizemos,
com fervor e sinceridade à frente do eterno amigo. Com esse novo discernimento, visito-vos o núcleo de ação cristianizante, tomando por tema a oração como poder curativo e definindo a nossa fé como dom providencial. Então, interessante, ele aparece no meio espírita para dar uma mensagem, e isso é comum, e ele então propõe que seria interessante que todas as religiões trocassem seus conhecimentos, se unissem, porque assim estariam ainda mais fortalecendo a união entre as pessoas. Continuando aqui a leitura. O mundo permanece coberto de males de toda sorte. Há epidemias de ódio, desequilíbrio, perversidade e ignorância. Como em outro tempo conhecíamos a infestação de peste bubônica e febre amarela. Em toda parte vemos enfermidades, aflições, descontentamentos, desarmonias. Tudo é doença do corpo e da alma. Tudo é ausência do Espírito do Senhor. Não ignoramos, porém, que todos temos a prece à nossa disposição como força de recuperação e de cura. Então, muitas vezes, ao invés de cairmos no desespero, devemos parar, respirar profundamente, procurarmos uma tranquilidade e fazermos uma oração, conversando com Deus, que isso pode nos acalmar e possibilitar que os nossos pensamentos se tornarem melhores, mais tranquilidade e sentirmos então a inspiração que Deus nos envia. A oração sempre nos auxilia em todas as circunstâncias, no trabalho, no estudo, nas doenças, nas ruas, ao andar nas ruas, nos relacionamentos. Podemos orar em todos os lugares e momentos. É necessário, continuando a leitura, é necessário orientar as nossas atividades no sentido de adaptar-nos à lei do bem, acalmando nossos sentimentos e sossegando nossos impulsos, para em seguida elevar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a divina bondade. Então, procurarmos sempre acalmar nos nossos sentimentos, para que possamos manter essa ligação com a divina bondade. Sabemos hoje que outras vibrações escapam à ciência terrestre, além do ultravioleta e aquém do infravermelho. À medida que se desenvolve nos domínios da inteligência, compreende o homem com mais força que toda a matéria é condensação de energia. Disse o Senhor: brilhe vossa luz, e atualmente a experimentação positiva revela que o próprio corpo humano é um gerador de forças dinâmicas, constituído assim como um feixe de energias radiantes, em que a consciência fragmentária da criatura evolui ao impacto dos mais diversos raios, a fim de entesourar, ou seja, agregar a luz divina e crescer para a consciência cósmica. Então ele está falando aqui que nós temos força, nós temos energias que podemos usar para o bem e não para desperdiçarmos as nossas energias através das aflições. Continuando a leitura. Vibra a luz em todos os lugares e por ela estamos informados de que o universo é percorrido pelo fluxo divino do amor infinito, em frequência muitíssimo elevada, através de ondas ultracurtas que podem ser transmitidas de espírito a espírito, mais facilmente assimiláveis por intermédio da oração. Deus está em toda parte, Portanto, há essa energia divina, bondosa, em toda parte, e nós, emitindo as nossas energias, através dos pensamentos, da oração, nós vamos receber o retorno dentro da lei do bem. Continuando a leitura.
Cada aprendiz do Evangelho necessita, assim, afeiçoar-se ao culto da prece no próprio mundo íntimo, valorizando a oportunidade que lhe é concedida para a comunhão com o infinito poder. Então, nós, em nossa intimidade, nós, conosco mesmo, orando a Deus. Para isso, contudo, é indispensável que a mente e o coração da criatura estejam em sintonia com o amor que domina todos os ângulos da vida, porque a lei do amor é tão matemática como a lei da gravitação. Então, nós podemos perder nossas energias, com a aflição, com excesso de preocupação. Ao invés disso, podemos orar, parar, ficar tranquilos, respirar profundamente e procurar, confiando em Deus, que Ele está sempre nos auxiliando, fazer uma prece e conversar com Ele. E assim, então, poderemos melhor estar vivendo as situações da nossa existência. Mentalizemos a eletricidade, por exemplo, na rede iluminativa. Caso apareça qualquer hiato na corrente, ninguém se lembrará de acusar a usina, como se o fluxo elétrico deixasse de existir. Certificar-nos-emos, sem dificuldade, de que há um defeito na lâmpada ou na tomada de força. Derrama-se o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os corações. No entanto, é imprescindível que a lâmpada de nossa alma se mostre em condições de receber o toque sublime. Então, Deus ama toda a sua criação, ama todos os seus filhos, Então, depende de nós nos comunicarmos com Ele, porque Ele está sempre se comunicando conosco. Ninguém está abandonado. Nós é que nos achamos assim, muitas vezes. Continuando a leitura. Os materiais que constituem a lâmpada são apetrechos de exteriorização da luz, mas a eletricidade é invisível. Assim também, nós vemos o amor de Deus em nossas vidas por intermédio do grande mediador Jesus Cristo, em forma de alegria, paz, saúde, concórdia, progresso e felicidade. Entretanto, acima de todas essas manifestações abordáveis ao nosso exame, permanece o invisível manancial do ilimitado amor e da ilimitada sabedoria. Usando imagens mais simples, recordemos o serviço da água no abrigo doméstico. Logicamente, as fontes são alimentadas por vivas reservas da natureza, mas, para que a água atinja os recessos do lar, não prescindiremos da instalação adequada. A canalização deve estar bem disposta e bem limpa. Em vista disso, é necessário que todas as atitudes em desacordo com a lei do amor sejam extirpadas de nossa existência, para que o inesgotável poder penetre através de nossos humildes recursos. Então, nós precisamos nos colocar em condições de recebermos e percebermos o auxílio que nos é dado. O canal de nossa mente e de nosso coração deve estar desimpedido de todos os raciocínios e sentimentos que não se harmonizem com os padrões do nosso Senhor. Se nós estivermos com raiva, agitados e preocupados, não procuramos acalmar nosso coração, ficará difícil, de entrar em sintonia com esses espíritos amorosos que representam com a bondade divina. Alcançada essa fase preparatória, é possível utilizar, deixa eu repetir um parágrafo anterior, o canal de nossa mente e de nosso coração deve estar desimpedido de todos os raciocínios e sentimentos que não se harmonizem com os padrões de nosso Senhor. Alcançada essa fase preparatória, é possível utilizar a oração por medida de reajuste para nós e para os outros, incluindo quantos se encontram perto ou longe de nós. Podemos orar por
qualquer pessoa que queiramos orar por ela. Ninguém pode calcular no mundo o valor de uma prece nascida do coração humilde e sincero diante do Todo Misericordioso. Certamente as tinturas e os sais, as vitaminas e a radioatividade são elementos que a providência divina colocou a serviço dos homens na Terra. É também compreensível que o médico seja indispensável, muitas vezes, à cabeceira dos doentes, porque, em muitas situações, assim como o professor precisa do discípulo e o discípulo do professor, o enfermo precisa do médico, tanto quanto o médico necessita do enfermo, na permuta de experiência. Isso, porém, não nos impede usar os recursos de que dispomos em nós mesmos e estejamos convictos de que, ligando o fio de nossa fé à usina do infinito bem, as fontes vivas do amor eterno derramar-se-ão através de nós, espalhando saúde e alegria. Assim como há lâmpadas para voltagens diversas, cada criatura tem a sua capacidade própria nas tarefas do auxílio. Há quem receba mais ou menos força. Desse modo, conduzamos nossa boa vontade aos companheiros que sofrem, suplicando a infinita bondade em favor de nós mesmos. Orando pelos outros, estaremos auxiliando outros, mas estaremos auxiliando a nós também. Então, a oração que fazemos pelos outros também tem um efeito para nós, além de estar aquela pessoa recebendo o auxílio dos espíritos amorosos. Continuando a leitura, é indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. Então há uma troca de energias, né? Se nós estamos de mau humor, com as nossas vibrações difíceis, através da oração confiantes em Deus, nós renovamos essa energia. Se nos sentimos fracos, peçamos o concurso de um companheiro, de 2 companheiros ou mais irmãos, porque as forças reunidas multiplicam as forças e dessa forma teremos maiores possibilidades para a eclosão do amparo divino que está simplesmente esperando que a nossa capacidade de transmissão e de sintonia se amplie e se eleve em nosso próprio favor. Podemos então orar sozinhos, mas também podemos orar juntamente com outras pessoas. Mentalizemos o órgão enfermo, a pessoa necessitada ou a situação difícil, a maneira de campos em que o divino amor se manifestará, oferecendo-lhes nosso coração e nossas mãos por veículos de socorro, e veremos fluir por nós os mananciais da vida eterna, porque o Pai é todo compassivo e Jesus nosso Senhor nunca se empobrecem de bondade. Então, quem cura realmente é Deus, né? Existem os médios de cura, mas é através deles que Deus cura, né? Nunca pode-se dizer que é o médium que curou, né? Ele é um meio, um recurso para tal. A indigência é sempre nossa. Muitos dizem, não posso ajudar porque não sou bom. Mas, se já fôssemos senhores da virtude, estaríamos noutras condições e noutras esferas. É verdade, né? Os espíritos superiores, aqueles que já avançaram espiritualmente, não nascem mais na Terra, vão nascer em planetas mais avançados, né? Consola-nos saber que somos discípulos do bem e nessa posição devemos exercitá-lo. Movimentemos a boa vontade. Não temos ainda as árvores da generosidade e da compreensão, da fé irrepreensível e da perfeita caridade, mas possuímos as sementes que lhes correspondem, e toda semente bem plantada recolhe do alto a graça do crescimento. Então, se nós praticarmos, né, buscarmos praticar a caridade, nós vamos nos desenvolver nessa competência, né, nessa capacidade.
Assim, pois, para que tenhamos assegurado o êxito da nossa plantação de qualidades superiores, é preciso nos disponhamos a fazer da própria vida um canal de manifestação do constante auxílio. Então, sempre pensarmos e agirmos no bem. Todos temos provas, dificuldades, moléstias, aflições e impedimentos. Contudo, dia a dia, colocando nosso espírito à disposição do divino amor que flui do centro do universo para todos os recantos da vida, desenvolver-nos-emos em entendimento, elevação e santificação. Então, a busca pelo bem, nós evoluímos. Trabalhemos, portanto, estendendo a oração curativa. A vossa assembleia de socorro aos irmãos conturbados na sombra é uma exaltação da prece desse teor, porque trazeis ao vosso círculo de serviço aquilo que guardais de melhor e contais simplesmente com o poder, com o divino poder, já que nós, de nós mesmos, nada detemos ainda de bom, senão a migalha de nossa confiança e de nossa boa vontade. Em nome do Evangelho, sirvamos e ajudemos, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos assista e abençoe. Eustáquio. Através dessas mensagens, nós tivemos muito aprendizado, né? E uma das observações é a importância da prece, né? Através dela, nós emitimos padrões vibratórios de energia elevada que chegam a Deus e assim renovamos as nossas forças físicas e psíquicas, nossas energias físicas e psíquicas. E assim podemos encontrar a saúde física, a calma, como também podemos auxiliar a outros pedindo auxílio ao Divino Criador de tudo que existe. E para finalizar, vibremos amorosamente pedindo a Deus pela paz em nosso planeta e que haja a união dos povos pela paz e o equilíbrio. Vibremos pela paz. Obrigado. Boa noite a todos.